Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. À espera da publicação da ata da reunião de política monetária dos Estados Unidos com o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, o dólar operou hoje muito próximo da estabilidade durante todo o dia. Mas no fechamento da sessão, o dólar tem mais uma alta hoje frente ao real. É a terceira alta da semana para a moeda norte-americana, que sobe 0,21%, cotado aos R$ 3,26 mais 30. Dólar mais uma vez em alta hoje, portanto. O que também sobe mais uma vez é o índice Bovespa. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem a sexta sessão seguida de alta, se encaminhando para um novo recorde histórico. Ontem o índice Bovespa já teve um recorde, hoje bate mais uma vez o recorde aos 86.413 pontos neste momento. Índice Bovespa tem valorização de 0,71% e o mercado ainda está se movimentando e fecha logo mais às 18 horas. O mercado que sente a forte entrada de fluxo de investimento e apresenta perspectiva positiva para a retomada da economia brasileira, ignorando agora o fim das chances da votação da reforma da Previdência por causa da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Esse cenário positivo ele também segue agora depois do lançamento das 15 medidas por parte do governo para ajustar as contas públicas e também para modernizar a economia brasileira. Entre as principais altas do índice Bovespa hoje, aparecem as ações da própria B3, Brasil Bolsa Balcão, as ações ordinárias, que tem valorização de 4,64% no papel, negociado por R$ 27,05. As ações das lojas americanas, as ações preferenciais das lojas americanas, avançam acima de 4,5%, com o papel negociado por R$ 16,89. Ações Rumo SA ordinárias em alta de 4,27% por R$ 13,93 o papel. Ações da Eco Rodovias também ordinárias em alta de 3,32% por R$ 10,59 o papel, e ações preferenciais do Banco Itaú em alta de 3,24%, com os papéis negociados por R$ 14,36. O Ibovespa que também reage às movimentações da política monetária dos Estados Unidos, na expectativa de novas altas nos juros da maior economia do mundo. Dólar, portanto, em alta, índice Bovespa também em alta na sessão desta quarta-feira. E a Comissão Mista aprovou na tarde de hoje a prorrogação para adesão ao refis do FunRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Com isso, o prazo termina no dia 30 de abril. Os advogados tributaristas já vinham trabalhando em cima desse cenário. E agora a bancada ruralista quer oficializar essa medida em forma de uma emenda na medida provisória que já está tramitando. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o advogado Joaquim Ferraz, que é também produtor rural e entende bem do assunto. Nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Doutor Joaquim, agora se discute uma prorrogação no prazo para adesão ao financiamento, ao parcelamento da dívida com o FunRural. Há muitas dúvidas. O que o senhor destacaria como importante para o produtor rural e para as empresas do agronegócio entenderem melhor essas dúvidas e o que fazer diante disso? Pulga, o FunRural segue sendo um assunto polêmico, extremamente divergente, mesmo quando as regras jurídicas se aclareiam, se acalmam e dão conforto jurídico para ele prosseguir, né, na arrecadação. O Programa de Parcelamento Rural, o PRR, Programa de Regularização Rural precisamente, ele deverá ser prorrogado sim. O produtor rural pode contar com isso, por uma razão muito simples. A Receita Federal, até o momento, não editou o regulamento desse parcelamento especial. Consequentemente, até o próximo dia 28, é impossível que ela consiga divulgar isso oficialmente e fazer com que os produtores o entendam, tirem dúvidas, instrumentalizem isso através de sistemas. Então, a prorrogação ela é praticamente dada como certa pelos técnicos, pelo governo e inclusive pelos produtores rurais. Agora, há dúvidas que são específicas, e o senhor comentava algumas delas, e
Que conselho o senhor daria para algumas dessas dúvidas? Vamos começar. O que o senhor considera fundamental entre essas dúvidas que existem em relação ao Fundo Rural? O primeiro passo é identificar, contingenciar o tamanho do problema. Muitos produtores não têm ideia de quanto a Receita poderá cobrar deles sobre a dívida dos últimos 5 anos de Fundo Rural. Mas o cálculo disso é extremamente simples. A Receita Federal já tem as informações necessárias para fazer as cobranças judiciais, os autos de infração tributários, porque o produtor rural pessoa física e o produtor rural pessoa jurídica, quando fizeram as suas declarações de imposto de renda nos últimos 5 anos, informaram o seu faturamento anual, mensal e a totalidade anual. Então a Receita já tem a informação. Total. E o produtor pode dimensionar, encontrar o tamanho do seu problema, calculando o valor do faturamento dos últimos 5 anos, a receita bruta que ele teve nos últimos 5 anos, aplicar a alíquota de 2,3% e não as atuais vigentes. O governo vai usar as alíquotas discutíveis do período dos últimos 5 anos, anterior a 31 de dezembro de 2017, e depois disso aplicar uma multa de 100%, aplicar os juros de mora, a Selic e os honorários dos procuradores. Então, com esse critério de cálculo, ele terá uma estimativa bem precisa do tamanho do problema que ele terá que administrar. Para analisar, bom, convém, dentro do perfil empresarial do agronegócio, daquele produtor, ingressar no PRR e resolver o assunto, convém discutir mais uma vez o passado e aceitar o pagamento de agora em diante, ou convém discutir absolutamente tudo. Convém discutir o Fundo Rural novo, que está vigente desde 1º de janeiro de 2018, a dívida. Isso tem que ser analisado tecnicamente, isso tem que ser enfrentado tecnicamente. Já há, por exemplo, decisões judiciais, eu vou citar apenas um exemplo, do Mato Grosso do Sul, desobrigando produtores e também frigoríficos do pagamento da dívida do Fundo Rural, mantendo o pagamento do Fundo Rural aprovado agora pelo Congresso. Ou seja, valeria a partir de agora. Isso. Existem produtores que fizeram depósito judicial dessa dívida e vão discutir. Então, cada produtor precisa dimensionar o seu problema. Qual é o tamanho da conta do produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física? E depois disso, enfrentar, discutir tecnicamente com seus assessores, com seus advogados, com seus especialistas, qual era o melhor caminho a prosseguir para enfrentar e superar o problema do Fundo Rural. Agora, Fundo Rural não para por aí. O que o senhor está dizendo, mesmo com essa nova norma, essa nova legislação, temos um passado ainda complicado e teremos ainda algumas discussões no futuro. Esse imbróglio do Fundo Rural nunca termina, doutor Ferraz? É muito difícil, até porque as decisões sobre o Fundo Rural costumam ser tomadas a toque de caixa, com um planejamento de muito curto prazo, e não há, por exemplo, um regramento como há para o imposto de renda, como há para o ICMS, né? O governo tenta fazer sempre muitos remendos na legislação do Fundo Rural, e isso causa essa instabilidade jurídica. O produtor rural segue inseguro e segue com muitas dúvidas, e dúvidas muito básicas muitas vezes. Por exemplo, o projeto de lei original que foi aprovado pelo Congresso, ele previa que só haveria incidência do Fundo Rural na última etapa da comercialização da venda da produção rural. Ou seja, o boi só haveria incidência na saída dele do produtor, pessoa física ou jurídica, para o frigorífico. O plantador de soja só haveria a incidência na última etapa, na venda para o moedor de grãos, o que vai transformar aquela matéria-prima em um outro produto. Mas o presidente Temer, ao analisar a lei aprovada pelo Congresso, vetou
vetou esse dispositivo. Ou seja, o Fundo Rural está incidindo sobre toda a cadeia. Vou usar um exemplo. O produtor que vendeu bezerros para outro produtor rural. Nessa operação, há incidência do Fundo Rural. Ou seja, produtor que vende para outro produtor teria que pagar também. Também tem que pagar hoje, na regra que está vigendo. Esse produtor que pegou esse bezerro com 7 arrobas e levou até um garrote de 12, 13 arrobas e vende para quem vai fazer a engorda, nessa operação de venda do garrote, do boi magro, para quem vai fazer a engorda, também é uma outra incidência. E, finalmente, no boi acabado para o frigorífico. Então, no exemplo mínimo clássico, há 3 incidências de Fundo Rural. Um efeito cascata, né? Um efeito cascata. É o famoso efeito cascata. E se outras incidências acontecerem, outras comercializações acontecerem, outras incidências também haverão. É uma catástrofe no custo tributário do produtor rural. O que fazer diante disso, doutor? Se o senhor tivesse que aconselhar agora pecuarista, produtor rural, o que fazer nessa situação? Estudar a situação que eles se encontram. Como disse, há produtores que nos últimos 5 anos fizeram absolutamente nada. Não pagaram, não depositaram, não houve retenção pelo frigorífico. Há produtores que depositaram isso em juízo. Há produtores que se valeram de medidas judiciais e se comportaram conforme ordens judiciais, inclusive com o palio, com o consentimento do Supremo Tribunal Federal, que somente recentemente mudou de ideia e muitas críticas estão sendo feitas a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que considerou o tributo constitucional, mas é a palavra de quem tem o poder de encerrar o assunto e o considerou constitucional, embora tecnicamente haja ainda muita divergência, mas prevalece a palavra do Supremo Tribunal Federal. Então, o que o produtor rural tem a fazer é enfrentar o problema, dimensionar a conta, o tamanho do problema e, conforme o que cada um praticou, decidir o que deve ser feito. Não são muitas opções. Se submeter ao parcelamento, à adesão ao PRR, passar a pagar o Fundo Rural de agora em diante e discutir na justiça o passado, ou depositar em juízo e discutir. O depósito em juízo é o mais difícil, mas é o mais confortável, porque depósito judicial equivale a pagamento. Então, a vida do produtor que depositou em juízo e a vida do produtor que pagou é absolutamente idêntica. Porém, quem depositou e vai discutir isso, se ganhar o processo, recebe o depósito judicial atualizado de volta, de uma maneira muito simples, através de um alvará judicial, e isso gera uma agilidade no ressarcimento e também um conforto de que não vai esperar um precatório, não vai ficar com um crédito para ser utilizado. Suspenso em bancos, em financiamento e tal. Também. Bom, está aí um recado do doutor Joaquim Ferraz. De olho na informação, o doutor Joaquim voltará aqui ao longo dos próximos meses, sempre informando, ele analisa com profundidade, é um produtor rural, gostaria de lembrar isso, ou seja, vive na pele, não só como advogado, mas vive na pele o dia a dia do produtor rural, é pecuarista na Bahia, portanto, fala com conhecimento de causa mesmo, dentro de casa, quer dizer, ele vive isso no escritório e vive isso em casa. Eu agradeço sua participação aqui, doutor Joaquim. Espero que o senhor volte para orientar os produtores do Brasil inteiro com essas dúvidas em relação ao Fundo Rural. É sempre um prazer falar a você, Pulga. Estarei sempre à disposição para voltar quando necessário. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista do doutor Joaquim Ferraz. Voltamos ao programa. E você vai ver depois do intervalo, em um ano, o café arábica cai quase 20% na Bolsa Futura de Nova York. Nós já voltamos. Estamos de volta trazendo as cotações atualizadas para o mercado futuro do café nesta quarta-feira, 21 de fevereiro. Café Robusta tem um dia de queda hoje na Bolsa Futura de Londres, seguindo a queda também do Arábica em Nova York. De olho na tela, eu vou começar destacando os contratos que vencem agora em março deste ano, que hoje tem desvalorização de 0,27% lá na Bolsa Futura de Londres e aparecem aí por $1.807
a tonelada do café robusta. Os contratos com entrega em maio têm recuo de 0,22% por $1.766 a tonelada e os contratos com entrega em julho têm um leve recuo de 0,05% por $1.793 a tonelada. Os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, aparecem por $1.797 a tonelada nos últimos negócios. Como eu falei, o café robusta segue a queda do café arábica em Nova York, que é pressionado principalmente pela ampla oferta de café, especialmente do Brasil, que é o principal produtor e também exportador de arábica do mundo. Os contratos com entrega em março têm queda acima de 1% na sessão eletrônica desta quarta-feira e, com isso, caem para $1,16 por libra-peso. Os contratos com entrega em maio têm desvalorização de 0,66% por $1,18 por libra-peso. Os contratos com entrega em julho aparecem por $1,21 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro aparecem por $1,23 por libra-peso. Esses são os menores patamares aí para o café arábica na Bolsa de Nova York nos últimos tempos e apresentam uma queda de quase 20% na comparação com este mesmo período do ano passado, lá na Bolsa Futura de Nova York. Café arábica, portanto, com fortes quedas, aí, uma tendência de queda bem forte neste ano, durante este período agora, especialmente, como eu falei, por causa da ampla oferta global, ampla oferta aqui do Brasil, especialmente do café arábica, que é o principal produtor e também exportador. Isso também pressiona as cotações do café aqui no Brasil. Café BMF Bovespa, negociado na B3 Brasil Bolsa Balcão, também opera no vermelho nesta quarta-feira. Os contratos com entrega em março têm uma forte desvalorização hoje, acima dos 2%, 2,36% é a queda para o contrato de março, que ontem aparecia por $142,10 a saca. Hoje, então, com essa queda bem significativa, cai para $138,75 o valor da saca no ajuste atual, caindo ainda mais nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio recuam 0,76% para $143,65 a saca. Os contratos com entrega em julho têm queda de 0,78% por $139,85 a saca. E os contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, registram queda de 0,73% por $148,70 a saca no ajuste atual e caindo ainda mais nos últimos negócios. Dia, portanto, de queda, tanto para o café robusta em Londres, quanto para o café arábica em Nova York, e também café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. E daqui a pouquinho a gente traz a previsão do tempo para os produtores de café Conilon em Roraima e também na Bahia, porque agora a Juliana Rezende vai destacar a produção de soja no centro-sul do país. Juliana. Áreas produtoras de café Conilon da metade norte do Brasil vêm sendo beneficiadas porque o solo segue com boas condições hídricas, como é o caso aqui do estado de Rondônia e também da faixa oeste da Bahia. Os índices de umidade no solo passam de 60% a 70%, em Rondônia até alcançam 90%. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva forte, tanto na região norte como também na região nordeste. São instabilidades tropicais que seguem mantendo essas pancadas de forte intensidade. Então, o estado de Rondônia, grande parte da metade norte do Brasil e também a faixa oeste da Bahia recebem pancadas fortes e também com volume de água mais elevado, ficando em torno de 50 até 70 milímetros. No decorrer da segunda semana, essa chuva forte agora entre as regiões norte e nordeste já começa a se enfraquecer. E aí a chuva perde bastante intensidade, especialmente aqui na faixa oeste da Bahia. O volume de água não passa de 15 milímetros em 5 dias. No estado de Rondônia, a chuva até acontece com um pouco mais de intensidade e as pancadas ainda seguem com volumes significativos. No decorrer da terceira e última semana, a chuva volta a ganhar intensidade aos poucos. No estado de Rondônia, o volume varia de 30 até 50 milímetros, enquanto que na Bahia a condição também é bastante semelhante. O volume de água ganha mais intensidade, principalmente aqui do oeste até o sul da Bahia, onde as chuvas ganham força e aí volume
volume de água segue bastante expressivo. Então, durante as próximas semanas, as instabilidades vão seguir atuando em áreas produtoras de café Conilon, tanto do estado de Rondônia como também do estado da Bahia. Com isso, o solo segue com boas condições hídricas. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Juliana Rezende. E o assunto por aqui agora é o trigo. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os preços do trigo seguem sem direção definida no mercado brasileiro. Nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, a valorização do produto com sustentação na menor oferta do sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Por outro lado, também, conforme indicam os pesquisadores do CPEA, a baixa liquidez em São Paulo e em Santa Catarina pressiona os valores. E no Paraná, as oscilações são leves, refletindo as negociações apenas pontuais. E por aqui a gente destaca os preços do trigo no mercado físico, conforme o indicador CPEA, começando com o estado do Paraná. No último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador no Paraná aparece por R$ 670,67, uma alta de 0,24% no dia, na comparação com o levantamento do dia anterior. E no acumulado do mês de fevereiro, o produto varia muito pouco no indicador CPEA, com uma alta de 0,01%. O trigo tipo brando, no Rio Grande do Sul, aparece por R$ 574,74 a tonelada, em queda de 0,53% no dia e de quase 0,5% no acumulado do mês de fevereiro. Trigo, portanto, com uma leve alta, trigo tipo pão ou melhorador com uma levíssima alta e muito próximo da estabilidade no Paraná, e o trigo tipo brando em queda no Rio Grande do Sul. E no mercado futuro, Chicago mantém o tom negativo, com a fraca demanda pelo trigo nos Estados Unidos. No mercado futuro, o trigo também tem queda, portanto, nesta quarta-feira, 21 de fevereiro. Os contratos com entrega em março têm recuo de quase 0,5% na sessão eletrônica de hoje e aparecem aí por $4,47 o bushel nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio em queda de 0,64% por $4,59 o bushel. Contratos com entrega em julho em queda de 0,73% por $4,74 o bushel, e os contratos com entrega em setembro para o trigo no mercado futuro lá na Bolsa de Chicago em queda de 0,75% por $4,91 o bushel. O trigo, que vinha apresentando altas no mercado futuro, nesta quarta-feira registra queda também, assim como o trigo lá no Rio Grande do Sul. E veja, você vai ver depois do intervalo as cotações atualizadas para o mercado da soja e também para o milho. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta, trazendo mais previsão do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. Áreas produtoras de café Conilon da metade norte do Brasil vêm sendo beneficiadas porque o solo segue com boas condições hídricas, como é o caso aqui do estado de Rondônia e também da faixa oeste da Bahia. Os índices de umidade no solo passam de 60% a 70%, em Rondônia até alcançam 90%. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva forte, tanto na região norte como também na região nordeste. São instabilidades tropicais que seguem mantendo essas pancadas de forte intensidade. Então, o estado de Rondônia, grande parte da metade norte do Brasil e também a faixa oeste da Bahia recebem pancadas fortes e também com volume de água mais elevado, ficando em torno de 50 até 70 milímetros. No decorrer da segunda semana, essa chuva forte, agora entre as regiões norte e nordeste, já começa a se enfraquecer. E aí a chuva perde bastante intensidade, especialmente aqui na faixa oeste da Bahia. O volume de água não passa de 15 milímetros em 5 dias. No estado de Rondônia, a chuva até acontece com um pouco mais de intensidade e as pancadas ainda seguem com volumes significativos. No decorrer da terceira e última semana, a chuva volta a ganhar intensidade aos poucos. No estado de Rondônia, o volume varia de 30 até 50 milímetros, enquanto que na Bahia a condição também é bastante semelhante. O volume de água ganha mais intensidade, principalmente aqui do oeste até o sul da Bahia, onde as chuvas ganham força e aí o volume de água segue bastante expressivo. Então, durante as próximas semanas, as instabilidades vão seguir atuando em áreas produtoras de café Conilon, tanto do estado de Rondônia como também do estado da Bahia. Com isso, o solo segue com
boas condições hídricas. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Juliana Rezende. Como nós mostramos no início do programa, o dólar tem a terceira sessão de alta frente ao real e no início do mês a moeda norte-americana chegou a operar acima dos R$ 3,30. O dólar em alta favorece a comercialização da soja e do milho. Veja na entrevista a seguir as orientações da FamaSul para os produtores rurais. Na primeira quinzena de fevereiro, houve uma valorização nos preços da soja e do milho. E é sobre este assunto que eu converso com o economista da FamaSul, o Luiz Gama. Luiz, ao que se deve essa valorização? Temos aí basicamente dois fatores que influenciaram para essa alta, tanto da soja quanto do milho. O primeiro deles foi a alta recente do dólar. Nós tivemos um pico aí na semana passada de R$ 3,30. O dólar estava trabalhando ali ao redor de R$ 3,20, R$ 3,22. Outro fator foi a alta nas cotações no mercado internacional. Nós estamos com a soja, por exemplo, em Chicago, com todos os contratos acima dos $10 por bushel. E que fatores explicam essa alta no mercado internacional? A crise hídrica que tem atingido as lavouras da Argentina, né? O clima lá tem se mostrado bastante seco e quente, isso tem impactado na valorização da soja no mercado internacional. Então, dólar alto e as cotações internacionais em alta provocaram esse aumento no Mato Grosso do Sul. A soja, por exemplo, valorizou cerca de 5%, o milho 3,5% nesse acumulado de 1º a 16 de fevereiro. Um momento favorável para o agricultor, qual que é a recomendação agora? A recomendação aos produtores tem sido a de aproveitar essa janela de comercialização. Quando houver uma alta do dólar ou uma valorização em Chicago, vai ter uma repercussão no preço interno, então ele deve aproveitar esse momento e comercializar o produto ainda estocado. Agora, quando se pensa nos custos de produção, com essa alta, como que fica a conta? Bom, o custo de produção é um ponto de atenção do produtor. Quando ele chega no preço de nivelamento, ou seja, quanto que eu preciso vender a minha saca de soja ou minha saca de milho para eu cobrir meus custos de produção, para eu empatar. E isso atualmente está um pouco descolado. Então o produtor tem que aproveitar esses momentos de alta, ficar de olho no seu custo de produção e comercializar. Parte da produção ele vende de forma antecipada, parte ele vende após a colheita, ele tem que ficar muito atento a isso. O milho, por exemplo, um preço que ele empata seria em torno de R$ 25,00 a saca de 60 quilos. Nós estamos se aproximando disso, né? O preço atual está em R$ 23,50, foi 22 no início do mês. O produtor tem que estar atento a esse movimento. Ok, muito obrigado por suas informações. Fica aí a dica ao agricultor. Miriam Valadares para o SBA. Como foi falado durante a entrevista, então, além da alta do dólar, o clima seco na Argentina também está puxando os preços das commodities agrícolas para cima. Isso acaba também destravando os negócios para a soja aqui no Brasil, criando mais oportunidade de exportação para os sojicultores. Até a última sexta-feira, os contratos de soja em grão em Chicago acumularam alta de 2,5% no mês e de quase 7,5% no ano. A seca na Argentina, ela começou a ser observada em novembro, mas os reflexos nas lavouras de milho e soja começaram a ficar mais nítidos somente este mês. E apesar da chuva no país vizinho durante o último fim de semana, ela não foi o suficiente para melhorar de forma significativa a umidade do solo e isso vem fazendo com que os preços continuem subindo no mercado futuro. Aqui no painel a gente consegue acompanhar como é que estavam as expectativas para o mercado de soja na Argentina, as primeiras expectativas e as últimas expectativas que foram divulgadas nesta semana. No início, esperava-se que o país vizinho produzisse 57 milhões de toneladas de soja. E agora, na última expectativa, a estimativa aí caiu 10 milhões, passou para 47 milhões de toneladas de soja. Para o milho, as perspectivas também diminuíram. A expectativa inicial era de uma produção de 42 milhões de toneladas de milho, enquanto a última expectativa apresentou o volume de 37 milhões de toneladas. Uma queda bem significativa aí nas perspectivas para a produção de soja e milho na Argentina. E justamente esse cenário mais negativo para a produção na Argentina puxa mais uma vez para cima os preços da soja em Chicago na sessão desta quarta-feira. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com entrega em março deste ano, que tem alta de 0,75%.
0,75% na sessão eletrônica desta quarta-feira, operando aos $10,34 por bushel. Contratos com entrega em maio em alta de 0,77% por $10,45 por bushel. Contratos com entrega em julho em alta de 0,76% por $10,55 por bushel. E contratos com entrega em agosto em alta de 0,69%, acima dos $10,55 por bushel. O mercado se mantém aí próximo do maior patamar em 7 meses. Alta para a soja em Chicago, alta para a soja também aqui no Brasil, para a soja BMF Bovespa, negociada aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em março têm valorização de 0,75% na sessão desta quarta-feira e aparecem por $22,80 a saca no ajuste atual. Contratos com entrega em maio em alta de 0,74%, assim como o contrato de julho. Com isso, contratos com entrega em maio aparecem hoje por $23,04 a saca, enquanto os contratos com entrega em julho estão cotados por $23,25 a saca, também no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro têm alta de quase 0,5%, operando aos $22,92 a saca. O milho também é puxado para cima com essa previsão de menor produção na Argentina, só que os impactos, as altas, são bem menos significativas do que para a soja, por causa também da demanda pelo milho nos Estados Unidos, que acabou ficando abaixo do esperado no último relatório do Departamento de Agricultura norte-americano. Com isso, os contratos com entrega em março, maio e julho têm uma leve alta nesta quarta-feira de 0,06%. Desta forma, os contratos com entrega em março aparecem por $3,65 por bushel, contratos com entrega em maio $3,74 por bushel e contratos com entrega em julho por $3,81 por bushel. Já os contratos com entrega em setembro sobem 0,12% por $3,88 por bushel na sessão desta quarta-feira na Bolsa de Chicago. O milho BMF Bovespa também tem alta hoje, altas mais significativas, passando dos 3% no caso do contrato de março, que tem valorização de 3,03% na sessão desta quarta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Com isso, o contrato de março no ajuste atual aparece com o valor de R$ 36,39 a saca, com 400 negociações neste vencimento. Os contratos com entrega em maio têm uma alta forte também de 2,05%. Com isso, o valor da saca, que ontem aparecia por R$ 34,70, hoje salta para R$ 35,41 no ajuste atual, subindo mais 4 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho têm valorização de 1,78% por R$ 34,40 a saca, e os contratos com entrega em setembro sobem quase 1,5% por R$ 33,39 a saca. O mercado do milho, portanto, com preços bem favorecidos nesta quarta-feira, 21 de fevereiro. Com isso, eu vou me despedindo por aqui. O mercado do campo de hoje volta, o mercado do campo volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília, e você fica agora na companhia de Jorge Zaidan no programa Pecuária BR. Para você de casa, uma boa noite.